partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. E hoje estamos de volta aqui no programa Alcel Pro Saúde com o Dr. Edson Bento Leite, formado desde 1983 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência pela Beneficência Portuguesa, mestrado em Cardiologia pela Servicor, que é a entidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia, participou de conferência Fórum Internacional de Cardiologia, é vereador na cidade de Atibaia e também, desde 2010, é pós-graduado em Medicina Anti-Envelhecimento. E é sobre um tema de modulação hormonal que vamos conversar hoje. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Alcel Pro Saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam. Vamos tentar desmistificar um pouquinho esse tema, que é palpitante, é atual, e ele traz uma nova abordagem do ponto de vista da longevidade. Evidentemente não é uma situação que você pode oferecer a todas as pessoas, mas para aqueles que têm condição, para aqueles que necessitam de uma hormônio-modulação ou uma reposição através de nutrientes, é muito interessante, válido e, melhor ainda, melhora a qualidade e a quantidade de vida das pessoas. Bacana. Então, doutor, explica para a gente o que é exatamente essa modulação hormonal. Veja bem, todo ser humano tem uma quantidade de hormônio circulante ao nascer. Então, tem uma modificação desses hormônios quando chega na puberdade, na vida adulta, e a partir dos 20 anos de idade, a gente começa a ter uma diminuição desses hormônios, né? O hormônio do crescimento começa a cair, a testosterona começa a cair no homem, os estrogênios começam a ter um desequilíbrio na mulher a partir da terceira, da quarta década, até que a gente culmina com a menoiandropausa, que na mulher e no homem acontece do mesmo jeito. Aos 40 anos, a gente tem uma perda importante, significativa dos nossos hormônios sexuais. Por exemplo, né, o testosterona no homem cai 30%, 40%, da mulher ela entra na menopausa, ela perde o ciclo menstrual, ela perde a proteção estrogênica, que a gente vai falar sobre isso, que é muito interessante depois. Então, nessa situação, quando essa derrocada hormonal começa a ocorrer, em situações quando o prejuízo da falta desse hormônio se torna importante do ponto de vista de manutenção da rigidez da pessoa manter a sua saúde, a gente aventa a possibilidade de fazer essas reposições em pacientes selecionados, aquelas pessoas que têm a necessidade, né? Evidentemente você não vai fazer isso a larga mão, vai fazer isso para todo mundo, mas tem pessoas que precisam, que necessitam. É como você tratar, por exemplo, o diabetes, tratar o hipotireoidismo, que todo mundo tem deficiência de um hormônio, repõe através do quê? Através da levotiroxina, através dos hormônios, toma um comprimidinho de manhã em jejum, repõe o hormônio, fica bem. O diabetes é a mesma coisa. E existe o tabu ainda de você fazer hormônio modulação, que é você repor outros hormônios. Muito se mistifica com relação a isso por medo, por ignorância, por não saber, por ainda ser um campo misterioso, é um campo minado. Mas para pessoas que têm a condição de fazer as avaliações, para as pessoas que têm condição de ter uma segurança no tratamento, ele é muito eficaz e muito importante, melhora demais a qualidade de vida. E qual a diferença entre modulação hormonal e a reposição hormonal? Veja bem, quando você tem a deficiência desses hormônios, você faz diagnóstico desses hormônios, da deficiência deles, da falta deles circulante, você tem a opção de fazer o tratamento através de várias possibilidades. São várias ferramentas que a gente utiliza. A reposição hormonal é uma delas, né? A gente pode fazer através de correção nutricional, evidentemente passando sempre pela atividade física, porque a atividade física ela faz a liberação de GH, faz a liberação de serotonina, faz a liberação de testosterona, faz a liberação de estrogênica. Então a gente sempre recomenda, são tripés, né, que a gente fala: alimentação, atividade física e reposição hormonal quando está indicado. Quando a gente fala da reposição hormonal, a gente fala de pessoas que têm déficit desses hormônios. Por exemplo, homens que chegam na andropausa, que têm deficiência crucial, por exemplo,
uma curva de testosterona abaixo de 200, por exemplo. Essa pessoa vai ter uma série de problemas. Mulher, quando entra na menopausa, desenvolve uma série de problemas. Começa a ter depressão, começa a engordar aquela cintura, aquela barriga em forma de pera, de maçã, aumento de peso, portanto. Começa a ter queda de cabelo, começa a desenvolver tendência à osteoporose. E uma série de problemas de memória, né, falha de memória. E isso tem muito a ver com os hormônios, porque são desses hormônios sexuais que são feitos os neurotransmissores. Então, tudo que acontece na nossa cabeça passa pelos nossos hormônios sexuais. Por isso que a mulher, quando está na TPM, fica irritada, porque ocorre um desbalanço entre esses hormônios que circulam no cérebro. Entendeu? Então, é uma situação muito complexa, precisa ser muito bem avaliada, com muito critério, mas é fundamental e é uma ferramenta importante, né, para que você possa ter essa avaliação adequada e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Entendi, doutor. Agora, quem que nós devemos, qual é o profissional apto para falar sobre esse tratamento? Quem trabalha nessa área são a pessoa que mexe com endocrinologia. Mas dentro da endocrinologia existem vertentes que ainda a gente encontra muita resistência. Pessoas responsáveis que lidam com medicina ortomolecular, pessoas que trabalham com medicina regenerativa, como é o nosso caso, têm condições de fazer o quê? Avaliar a condição da pessoa, a possibilidade dela fazer essa reposição, a segurança que ela vai ter em caso de necessidade e trabalhar com ética, acima de tudo. Para quê? Para oferecer para essa pessoa a melhor condição e o melhor resultado esperado para que essa pessoa possa ter qualidade de vida. Porque qual é o objetivo principal disso? É você ter o quê? Qualidade de vida, longevidade. Isso daqui, na realidade, é como é que a gente pode ter desenvolvimento de você prolongar a sua vida com qualidade. E a gente sabe que os nossos hormônios são a mola mestra da nossa existência. Quando a gente tem essa diminuição abrupta, aguda, principalmente quando a mulher entra na menopausa, vamos falar um pouquinho de menopausa, que é interessante, porque é o exemplo mais claro que as pessoas podem entender, né? Por exemplo, a mulher que entra na menopausa sabe, parece que ela tem um dia marcado para isso. Ela entra na menopausa, muda tudo. Muda, a cabeça muda, ela fica... começa a ficar mais covarde, começa a ficar chorona, começa a ficar carente, começa a ter... porque acontece uma série de situações. A menopausa combina, né? Ninho vazio, combina com uma série de situações extra que vão fazer com que ela tenha toda uma tendência a desenvolver o quê? A depressão. Aí a mulher vai lá no psiquiatra chorando, com depressão, e na realidade ela não está com depressão, ela está com deficiência hormonal. Ela está com déficit de hormônio, ela está com desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, vai tudo por água abaixo. Ela engorda, não consegue emagrecer, mas doutor, eu não como nada, como é que eu engordo? Mas isso, doutor, tem como saber se realmente é depressão ou um déficit hormonal através do quê? De um exame de sangue simples? Sim, através dos exames. Você faz um screening, que a gente faz uma avaliação, né? Laboratorial, bastante ampla, são exames que a gente tem que pedir para que a pessoa tenha segurança também, né? A gente tem que fazer marcadores de câncer, tem que fazer uma série de exames de mamografia, ultrassom, avaliação ginecológica, Papa Nicolau e uma série de outros exames, para saber se essa pessoa, tendo esse problema, ela tem a condição de quê? De, se for necessário, lançar mão também dessa ferramenta. A gente dá palestras em academia, por exemplo, e ontem até eu tive numa academia falando sobre isso, e tinha algumas mulheres nessa fase. E elas falando que a condição de saúde como um todo, né, da qualidade de vida, daquela diminuição da ansiedade, do estresse, da depressão, melhoram demais com a atividade física. E isso é fundamental. Então, não é necessariamente imperioso, ou condição sine qua non, de você fazer a reposição de hormônio. A reposição hormonal você faz quando há necessidade. Quantas mulheres não tomam aí hormônios para menopausa e às vezes tomam de forma equivocada, usam estrogênio, usam medicações que vão fazer ela engordar, não melhora a depressão, porque não é aquele hormônio que ela precisa fazer a avaliação adequada.
E é isso que a gente tem sempre falado, né? Muitas vezes você tem que fazer um hormônio onde aquela pessoa precisa mais de progesterona, precisa mais de estrogênio, você repõe um pouco de testosterona, que a gente sabe que previne a osteoporose da mulher. Então, são situações muito particulares, cada caso é um caso, cada pessoa tem seu DNA, cada pessoa tem sua marca, e é importante. Quando a gente fala dessa situação, a gente encontra ainda muita resistência nos órgãos reguladores, né, médicos, no Conselho Federal, nos conselhos regionais, porque é novidade. E as pessoas têm muita resistência, inclusive os laboratórios têm muita resistência com relação ao que nós fazemos, porque nós manipulamos a medicação, nós não nos escravizamos em relação aos laboratórios. Então a gente tem muita resistência de laboratório, eles fazem uma mídia muito forte contra quem pratica esse tipo de medicina, porque a gente não depende deles, a gente não vende o remédio deles, a gente não produz medicamento por eles. Você entende? Uhum. E hoje eles estão tentando fazer muitos medicamentos que nós já manipulamos há muito tempo via industrial. Para ter esse lucro todo também. Tá, se você for procurar, você já vai achar aí. Ômega 3, por exemplo, goji berry, você já acha por aí. Você acha mucuna plurins, você acha já industrializado, coisas que nós utilizamos há muito tempo. Quando a gente faz, não pode, é feio. Quando eles fazem, é lícito. Então, também fica um desabafo aqui, porque as pessoas têm essa pecha de falar que o que a gente faz é charlatanismo. Não é não, porque eu uso aquilo que eu faço e me sinto bem pra caramba, me sinto muito bem. Então, quando a gente fala dessas situações, procure um bom profissional, procure alguém que entenda do assunto, procure se informar se essa pessoa tem informação e vá em frente e faça, porque é bom, funciona. Eu sou testemunha e tenho várias pacientes que vêm aqui e falam que realmente a qualidade de vida melhora por demais, o ânimo, a alegria, retorna a alegria de viver, porque a pessoa está sem hormônio. Uhum. O cérebro não funciona, como é que vai funcionar o resto, gente? Então a gente dá esse alerta, é interessante, mas com responsabilidade, sempre falando, não é para todo mundo, é para quem precisa, não é para quem quer.